Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, pessoal! Sejam novamente muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse nosso novo episódio do Boletim Tributário do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Eu sou Daniela Zagari e tenho também o prazer aqui de hoje estar na presença dos nossos sócios Diana Lobo e André Menon. Oi, Diana. Oi, André. Olá, Daniela. Olá, André. Olá, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês hoje em mais um episódio. Olá, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Bem, como de costume, nós vamos comentar aqui os principais julgamentos, notícias, legislações das últimas 2 semanas. Nós não tivemos nada de novo no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, porque esses tribunais estavam em recesso, retomaram as atividades agora no início de fevereiro, mas nós temos perspectivas de muitos julgamentos aqui esse ano, especialmente no primeiro semestre. Já foi divulgada a pauta do Supremo Tribunal Federal, e eu aproveito aqui, inclusive, para comentar que nós vamos fazer uma trilogia de webinários, começando aqui no próximo dia 16 de fevereiro, justamente para comentar as perspectivas de julgamentos para o primeiro semestre de 2022 e aquilo que aconteceu de mais importante em 2021. O primeiro evento, que será realizado no dia 16, será sobre o Supremo Tribunal Federal, que nós esperamos, de julgamentos do Supremo. Depois, no dia 23 de fevereiro, faremos um específico sobre o Superior Tribunal de Justiça e, finalmente, no dia 9 de março, sobre CARF. Então, não deixem de comparecer esses eventos que vão ser bem bacanas. E nós vamos ter diversos, aqui só comentando rapidamente no Supremo, várias perspectivas de julgamentos importantes aí no primeiro semestre. Nós vamos ter a retomada do julgamento da questão do fim do voto de qualidade, da legislação que previu o fim do voto de qualidade no CARF. Nós vamos ter uma questão muito interessante relativa à representação fiscal para fins penais. O que significa isso? Se para alguns tipos de delitos penais, se é necessário que se aguarde o encerramento da esfera administrativa para que o Ministério Público dê andamento à ação penal. Nós vamos ter a questão da coisa julgada também, que tinha julgamento previsto para o segundo semestre de 2021 e acabou não sendo julgado, aquela questão de se uma decisão nova do Supremo Tribunal Federal, que seja em sentido contrário à coisa julgada, produz efeitos automaticamente. Temos também a questão da multa da não homologação da compensação, enfim, muita coisa acontecendo, não deixem de assistir ao nosso webinar. Bom, de toda forma, mesmo que nós não tenhamos tido julgamentos agora recentes, a gente sabe que existe o plenário virtual, né? Que são aquelas decisões que os ministros tomam virtualmente, não em videoconferência, nem muito menos presencialmente. E isso acontece, e eu estou mencionando isso porque houve um caso específico em que isso aconteceu, em relação ao exame sobre a existência ou não de repercussão geral. Vocês sabem que um recurso extraordinário, que é o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, ele só pode ser julgado, ele tem alguns requisitos. Primeiro, é preciso que haja uma questão constitucional envolvida, obviamente, porque senão não é da competência do Supremo Tribunal Federal. Outro requisito é que haja o que a gente chama de repercussão geral, ou seja, a questão em discussão precisa ir além dos interesses da própria parte, então precisa afetar muita gente, no caso específico de direito tributário, muitos contribuintes, ou seja, uma questão recorrente. E nós tivemos, não obstante o Supremo não estivesse funcionando, estivesse em recesso, nós tivemos um julgamento virtual, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que entendeu não haver repercussão geral, não deveria ser examinada uma determinada questão, que foi o tema 1197 de repercussão geral. O Supremo entendeu que, nesse caso, não havia uma questão constitucional envolvida. Odi, você pode comentar esse caso, por favor? Oi, Dani. Sim, esse tema 1197, ou 1197, como você chamou, ele tem origem no RE 1356271, que trata, na origem, da vedação de compensação de estimativas de IRPJ e CSLL. Não sei se todos vão lembrar, mas em 2018, a Lei 13.670, ela promoveu uma alteração na redação da 9.430, trazendo, entre as hipóteses de vedação de compensação,
né, um empecilho para que o contribuinte compensasse o débito de estimativa de IRPJ-CSLL para as pessoas jurídicas que faziam ali a apuração anual. Foi uma legislação que provocou muitas discussões na época, porque é um impacto relevante ao contribuinte. Antes, o contribuinte poderia utilizar créditos, né, diante da Administração Tributária Federal, né, créditos de outros tributos para fazer frente a esse débito de estimativa, e ficou obrigado a um desembolso de caixa. Então, todas as estimativas precisaram, a partir de então, serem pagas. E essa lei produziu efeitos a partir de maio de 2018, e desde então, né, a gente vê essa discussão se desenrolando aí no judiciário. O movimento recente foi esse julgamento que você mencionou no plenário virtual, no qual o STF, analisando a questão, entendeu que não existiam os fundamentos para análise do tema em sede de repercussão geral e que a questão posta, tal como ela foi apreciada no tribunal de origem, que no caso era o Tribunal da Quarta Região, tinha sido apreciada sob viés infraconstitucional. É interessante essa análise que foi feita, e até eu recomendo a análise da manifestação de voto ali do ministro Luiz Fux, porque, não obstante ele reconheça que essa matéria ela tem um impacto relevante, né, afeta realmente um sem número de contribuintes, ele analisa a questão dizendo que não havia efetivamente uma violação da segurança jurídica e tampouco uma violação do princípio da anterioridade, porque ali naquela questão eu estou tratando de uma hipótese de extinção do crédito tributário, quer dizer, a possibilidade de extinguir o crédito tributário face a um confronto com outros créditos, né, do confronto de débito e crédito, e não propriamente numa constituição e majoração do crédito tributário, e assim não existiria violação ao artigo 150, inciso 3b da Constituição Federal. Aí o ponto de discussão, porque essa matéria chegou ao STF após uma análise do STJ entendendo que a matéria era constitucional. E agora o STF, nesse julgamento no plenário virtual, que não foi concluído ainda, tá? Ele tem 6 votos, ainda então os ministros Barroso, Toffoli, Gilmar, ministro Nunes e ministro André ainda não votaram, André Mendonça ainda não votaram, mas já tem 6 votos aí não reconhecendo a repercussão geral por ausência de matéria constitucional. E fica aí essa dúvida, se o STF concluir dessa forma, de que inexiste matéria constitucional e considerando que o STJ já remeteu essa discussão para o Supremo, entendendo que a matéria era constitucional, como é que fica isso, Daniela? Interessante, né? Porque é um conflito é um conflito negativo de competência, né? Um diz que é constitucional, outro diz que é infra e ninguém assume o julgamento. Isso não é o primeiro caso em que isso acontece, isso precisa ser resolvido de alguma forma, endereçado, né? Para não haver um déficit de prestação jurisdicional. O artigo 1033 do Código de Processo Civil determina, inclusive pelo o voto do ministro Luiz Fux, foi nesse sentido, para voltar para o STJ, ou seja, é quase que uma reavaliação pelo Superior Tribunal de Justiça agora, novamente, depois que se reconheceu e se afirmou que não há questão constitucional envolvida, para que o STJ examine. Interessante porque, vendo as decisões, né, tanto do STJ quanto do Supremo, o Supremo disse, olha, a questão foi examinada pelo acórdão sob uma perspectiva infraconstitucional. O STJ disse o oposto. A questão foi examinada pelo acórdão sob uma perspectiva constitucional. Então, agora nós vamos aguardar. Muito provavelmente o Superior Tribunal de Justiça vai vir apreciar esse tema. Essas questões precisam ser resolvidas, não podem terminar em conflito negativo, né? Alguém precisa assumir. Se há uma questão jurídica de direito federal ou constitucional envolvida, é preciso que algum tribunal superior, um dos 2 tribunais superiores, ou às vezes ambos até, apreciem essa questão. Vamos aguardar. Mas a gente sabe que este tema especificamente no Superior Tribunal de Justiça não vem tendo uma boa acolhida, inclusive por outros fundamentos. Bom, vamos aguardar então para ver qual é a solução aqui em relação a esse tema que tem sido de muito interesse para os contribuintes. Nós tivemos também a informação de um julgamento no STJ, que não ocorreu agora, mas ele é bem recente, sobre revisão aduaneira. Diana, você pode comentar? Sim, Dani, a gente está falando aqui do recurso especial 182-6124, que originaram num processo de Santa Catarina, da relatoria do ministro Gurgel de Faria. Foi uma análise feita pela primeira turma, em decisão unânime, e a controvérsia reside na possibilidade de o fisco, após o desembaraço aduaneiro, em procedimento de revisão aduaneira, exigir o crédito tributário referente à operação de importação. É um caso, não é a primeira vez, e eu já destaco que o STJ analisou a matéria, mas é um caso que tem contornos muito específicos e chama atenção
por ter analisado e, na verdade, expressado pela primeira vez as situações em que o contribuinte sempre manifestava a existência de canais de parametrização específicos, que traziam outras questões relacionadas ao tema. Eu vou só, para demonstrar aqui a matéria que está em causa, ler um pedacinho da ementa, né, da ementa desse julgado. O que foi decidido pela primeira turma? Que a legislação que rege a matéria não vincula o direito do fisco de proceder à revisão de regularidade do pagamento dos impostos a determinado tipo de canal de conferência aduaneira ao qual a mercadoria foi submetida, quais sejam canais de parametrização verde, amarelo, vermelho ou cinza, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal 680 de 2006. André, você poderia até abordar melhor esse tema e dizer o que é tão perigoso ou quais são os pontos de atenção relacionados a esse caso? Claro. Diana, esse é um caso bastante interessante, porque depende da interpretação que a gente der ao julgamento, faz com que eu possa ou não ter a possibilidade de a revisão aduaneira esbarrar aqui no critério jurídico que foi definido quando do desembaraço, né? Então, vou voltar um passo atrás. Então, o procedimento fiscal aduaneiro de importação, ele tem 4 fases. O processo de declaração, conferência aduaneira, desembaraço aduaneiro e revisão aduaneira. No procedimento de conferência aduaneira, o que existe é uma análise por amostragem. E essa análise, a depender de qual grau dessa amostragem, ela pode se dar de algumas formas. E essas formas foram parametrizadas e deram origem aos canais de importação. Os canais de conferência são verde, amarelo, vermelho e cinza. No canal verde, a mercadoria é analisada e é feita... Aliás, ela não é analisada e o desembaraço é automático. No canal amarelo é feita uma análise documental. No canal vermelho é feita uma análise física da mercadoria. E no canal cinza, além de uma análise documental e física da mercadoria, é feita uma análise com relação à existência ou não de fraude, tá? Uma vez feito esse processo de conferência aduaneira em qualquer um desses canais, a mercadoria ela é desembaraçada e o contribuinte, então, segue com esse produto, ficando sujeito à possibilidade de uma revisão aduaneira. O ponto de discussão é, independentemente do canal do desembaraço aduaneiro, da conferência aduaneira, de fato, a legislação permite que haja um procedimento de revisão aduaneira. Então, essa decisão do STJ, proferida pela primeira turma à unanimidade, e que, como você mesmo colocou, já não é uma novidade, porque a gente já tinha precedentes nesse sentido também pela própria segunda turma, ele faz uma análise objetiva com relação à legislação aduaneira, e ele fala que o processo de revisão aduaneira não tem relação com o canal de conferência aduaneira realizada, de modo que eu não poderia restringir o direito do fisco de rever o recolhimento ali dos tributos aduaneiros a depender do canal de conferência aduaneira. Ou seja, esse é um tema importante e perigoso, né? Por isso que essa decisão deve ser, de fato, analisada em profundidade. O que você acha, Dani? Não, é isso mesmo. E aqui nós estamos falando exclusivamente de segurança jurídica, contribuinte que se pauta de acordo com o comportamento adotado pelo próprio fisco, que é essa ideia, né, do critério da vedação à alteração de critério jurídico de lançamento. E CARF, o que mais? O que nós temos aqui, Diana? Bom, no CARF, também em janeiro e fevereiro não tivemos julgamentos, as sessões foram suspensas, mas os acórdãos dos meses anteriores, né, de novembro e dezembro, estão sendo publicados. Então, decisões até muito bonitas de direito tributário que foram publicadas agora merecem ser comentadas aqui no âmbito do nosso boletim tributário. Vou começar comentando um acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Vou dizer aqui a referência do acórdão para quem quiser analisar com mais detalhe, é o 9101-005872, acórdão da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que analisou a aplicação de multa qualificada numa operação societária, naquela velha discussão de ágio com utilização de empresa-veículo. Só para dar assim um breve histórico do caso, né, e sem entrar muito nos detalhes da operação, esse caso já havia sido analisado sob a perspectiva da possibilidade de dedutibilidade do ágio ou não na Câmara Superior de Recursos Fiscais, e o que ficou para julgamento agora, nesse segundo momento, que foi esse julgamento de novembro, foi a qualificadora da multa, quer dizer, a multa, ela ser aplicada, no caso da manutenção da exigibilidade do IRPJ da CSL sobre as despesas de ágio, é a multa de 75%, que é aquela multa de ofício, ou a multa de 75% duplicada, que a gente chama de multa qualificada, que é aquela da redação do artigo 44, parágrafo 1º da 9430, e que traz as situações dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 64, né, uma lei anterior até o próprio CTN.
E o que é de tão interessante nesse acórdão? O que chama atenção nesse novo julgado? Bom, a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais orbitava até então em torno de conceitos não positivados no direito brasileiro, como, por exemplo, propósito negocial. Então, as autuações de ágio, elas intentavam qualificar a multa, impor uma penalidade de 150% nessas exigências, a partir de uma fundamentação de inexistência de propósito negocial. E, ao longo dos anos, essa imposição vinha sendo mantida. Então, agora, no fim do ano calendário de 2021, nesses julgamentos que ocorreram em novembro, pela primeira vez a Câmara Superior de Recursos Fiscais fez uma análise que reputamos aqui muito precisa e técnica com relação à aplicação dos critérios, os critérios para aplicação da multa qualificada, afastando essa conceituação do que seria propósito negocial e dizendo claramente que a referência para se avaliar a multa qualificada, ou essa multa duplicada do artigo 44, parágrafo 1º da 9430, é a existência de sonegação, fraude ou conluio, de acordo com a conceituação e previsão do 71, 72 e 73 da Lei 4.502. Ou seja, afastou esse conceito emprestado de outro ordenamento jurídico para analisar estritamente sobre a perspectiva do direito brasileiro tal como ele está positivado. Um acórdão muito importante, é um acórdão que tem declaração de voto, e eu chamo a atenção para outro detalhe. Não foi um acórdão que a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais foi dada por maioria qualificada nos termos do 19E, e sim por maioria. Esse acórdão, a votação foi de 6-2 em favor do afastamento da multa, o que mostra uma tendência forte do órgão julgador de fazer essa análise no novo contexto e preservar os conceitos do direito brasileiro. Super importante, realmente, essa é uma decisão bem relevante, como você disse, né, e se preservar os conceitos do direito brasileiro, né, que devem, já que o direito tributário é um direito de sobreposição, deve respeitar, sobretudo, os institutos jurídicos existentes. Mas, além disso, também eu ia destacar como essa fixação indevida de multa qualificada também pode prejudicar a vida do contribuinte, do empresário, né, porque quando ela pressupõe fraude, dolo ou simulação, ela pressupõe, como você bem estava dizendo, um ato que caracteriza um delito criminoso e que pode ensejar um processo criminal. Por isso que é tão importante que se aguarde o desfecho da discussão na esfera administrativa, para que só então se possa eventualmente indagar ou perquirir sobre a existência de qualquer crime contra a ordem tributária, e mesmo assim, mesmo em casos de confirmação, como é algo que precisa ser visto com muita cautela, né? Porque como se caracteriza o tipo penal em tese, seria possível prosseguir numa investigação penal em paralelo ou posteriormente ao encerramento da esfera administrativa. Que bom que está sendo dada a solução correta, adequada e jurídica ao caso. Bom, acho que a gente falou aqui de tribunais, vamos passar rapidamente pela legislação. André, com você. Dani, de legislação, eu queria citar aqui 2 atos. O primeiro é a Instrução Normativa 2063, de 27 de janeiro de 2022, que introduziu a modalidade de parcelamento aqui da Receita Federal, bastante ampla essa modalidade, inclusive, né? Ela permite parcelamento em 60 parcelas de quaisquer débitos administrados pela Receita Federal, exceção feita apenas os débitos de contribuição previdenciária pagas por GPS. Aqui, me parece um ponto importante, porque é a primeira vez que a Receita Federal coloca a possibilidade de parcelamento de todos esses débitos dentro de um mesmo balaio, né? Lembrando que existia na Lei 10.522 de 2002 a impossibilidade de parcelamento de débitos de retido na fonte, contribuição de terceiro, e a priori essa instrução normativa afasta essa restrição, então permite que seja parcelado, inclusive, débitos aduaneiros, débitos previdenciários, retidos na fonte. Então é uma oportunidade aqui bastante grande de regularização permitida pela Receita Federal. O procedimento para esse parcelamento, ele é via a plataforma virtual, né, o ECAC, e o contribuinte deve fazer essa adesão considerando o disposto na própria Instrução Normativa 2063. E o outro é o comunicado CAT 2, da mesma data, 27 de janeiro de 2022, ditado pelo Estado de São Paulo, que traz ali a posição do Estado de São Paulo com relação à cobrança do DIFAL. Lembrando que o DIFAL foi declarado inconstitucional pelo Supremo em fevereiro de 2021 e teve a edição da Lei Complementar 190, agora em 5 de janeiro de 2022, com o artigo 3º trazendo uma noventena para entrada em vigor.
O Estado de São Paulo entende que deveria ser cobrado o DIFAL, então, apenas a partir de 1º de abril de 22. Esse é um ato importante, porque deixa claro a ausência de cobrança do DIFAL pelo Estado de São Paulo antes dessa data, mas eu faço referência também a outros estados, que também deve ser analisado, né, por todos os contribuintes, que já se posicionaram com relação à data da entrada em vigor do DIFAL, como, por exemplo, o Ceará, que tem um comunicado extraoficial, que também fala 1º de abril, Rio Grande do Norte, que também tem um comunicado extraoficial que fala 1º de março, e alguns outros estados que tiveram atos também editados trazendo essa previsão de entrada em vigor do DIFAL. Então é importante que o contribuinte sempre se mantenha atento com relação à interpretação do estado, da data de entrada em vigor da Lei Complementar 190, porque isso vai permitir ali que o estado cobre ou não o diferencial de alíquota com relação às operações de venda para consumidores finais não contribuintes do ICMS. Com relação à legislação, acho que esses eram os 2 pontos que eu queria trazer, Dani. Bom, acho que a gente cobriu aqui os principais pontos da quinzena. Obrigada, André. Obrigada, Diana. Obrigada a todos os nossos ouvintes e a todas as nossas ouvintes. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.